Boa noite a todos. Muita alegria que a Fundação Thiago Gonzaga começa mais uma edição do Voto pela Vida, um projeto que incentiva o exercício da cidadania, o protagonismo da juventude e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. Eu sou Eduardo Bon, da equipe Vida Urgente, e vou facilitar o encontro de hoje. Com a pandemia, os workshops Vida Urgente estão acontecendo de forma online. Nessas atividades, discutimos mobilidade e a construção de um trânsito mais humano e seguro, com mais de 700 jovens que compartilharam suas demandas e sonhos para a nossa cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à prefeitura que estarão conosco neste espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura em Porto Alegre. No Voto pela Vida de hoje, temos o prazer de receber o candidato a prefeito de Porto Alegre, pelo PROS, Rodrigo Maroni. Rodrigo Maroni foi vereador de Porto Alegre e é hoje deputado estadual no Rio Grande do Sul, pelo PROS. Conhecido por ser um protetor dos animais, quer que Porto Alegre se torne a capital mundial de defesa dos animais. Para ele, adotar animais é adotar amor. Boa noite, Maroni, e muito obrigado por ter aceito o convite para este bate-papo cheio de vida com a nossa juventude Vida Urgente. Para começarmos, te convidamos então para uma saudação de 3 minutos. Boa noite a todos, uma satisfação enorme estar falando com o pessoal de uma fundação bastante conhecida para todos os gaúchos, né? Eu conheço a Disa pessoalmente, é uma pessoa muito querida, tive na instituição aí no bairro Menino Deus talvez umas 2 ou 3 vezes, né? Me colocando à disposição, conheço também o Regis, esposo da Disa, que é uma grande pessoa, foi professor do meu pai e da minha mãe na época, isso antes de eu nascer, meados de 1979, 80, né? E eu acho que eles cumprem um papel muito bonito, muito importante, uma instituição que tem há muitos anos já se firmado num trabalho muito legal, né? E como uma causa de vida que a Disa transformou a situação dela, a dor dela. E eu acho que as causas são os temas mais importantes, então eu fico muito contente de estar falando com vocês. Eu, como tu comentou aí, eu sou um protetor de animais, né? Me tornei também protetor de animais. Como toda causa que nos comove, sempre tem algum motivo individual, né? Sempre há algo coletivo, mas tem também elementos individuais. E a causa dos animais me trouxe para a causa também na minha caminhada não tão cedo, porque minha mãe era protetora de animais e minha irmã, mas eu acabei entrando na proteção de animais ali com... Sempre tive, né, dentro de casa muitos animais, mas percebi quando eu tinha 28, 29 anos, justamente por um período de depressão que eu estava passando, né, e identifiquei nos animais um formato bacana de convivência, de amor, de lealdade, de coisas que eu naquele momento tinha perdido, né, a esperança na espécie humana. E a partir daí virou uma causa de vida e por coincidência acabei me elegendo vereador no ano assumindo de 2015 e me reelegi vereador, sendo o vereador mais votado da causa animal em 2016 e depois em 2018 fui deputado e aceitei agora ser candidato justamente por acreditar que pela primeira vez na história do Brasil, né, todos os temas, todos os partidos, todas as ideologias já tiveram e sempre fizeram, né, muita política, mas nunca nenhum deles colocou o tema dos animais como um tema central numa discussão. Seja um governador, seja um prefeito, seja um presidente da República, independente do partido. E então por esse motivo eu aceitei ser candidato a prefeito para pela primeira vez até de certa forma forçar a mão, vamos dizer assim, né? Colocar esse como um centro de discussão, até obrigando os outros candidatos a se pautarem, a pautarem os animais e tudo que os animais têm de ausência, né? Porque nem leis sequer, as leis não avançaram para os animais. Então a política pública ela é ausente para tudo, para o transporte, para a juventude, para a cultura, para a educação, para a segurança, e é muito escasso, eu concordo, né? Para os animais sequer
dá para dizer que a gente tem política pública. Então, nesse sentido, eu acho que está sendo bem legal participar desse processo eleitoral e estar colocando essa discussão como um centro de debate. Fico muito feliz. Muito obrigado, candidato. Eu não Então, sei o tempo que eu não estou vendo, viu? oi? Eu não tenho tempo, né? Marcando na tela, não tem, eu não identifiquei. Não, a proposta é ser mais uma conversa mesmo, né? Então a gente pede só essa gentileza de mais ou menos manter uns 3 minutos, né? As respostas para dar mais tempo, né? E para ter possibilidade de mais jovens, né? Poderem fazer as perguntas, mas a gente não vai ficar contando no, no minuto, não se preocupe. Só me avisa, porque às vezes eu me perco. Se eu passar muito, me avisa. Tá bem. Então, agora é hora de dar vez de voz à juventude vida urgente. Estão reunidos aqui estudantes de diversas escolas de Porto Alegre, como os colégios Leonardo da Vinci Alfa e Beta, Colégio Anchieta, Colégio Marista Champagnat, Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, entre muitos outros jovens voluntários. Teremos aproximadamente 30 minutos para as perguntas e respostas. Lembrando que quem quiser fazer qualquer pergunta, pode se inscrever ali pelo chat, né? É só nos chamar por ali. Então, para começarmos, vamos então com a nossa voluntária Brenda Silva, né, estudante do Colégio Estadual Coronel Emílio Massot. Brenda? Estás mutado. Aí, agora sim. Boa noite. Temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo financeiros. E elas não tem renovação. A nossa tarifa é a mais cara do Brasil. As empresas recentemente reduziram os salários dos trabalhadores. Eu não estou ouvindo. B, tá travando um pouquinho a tua internet. De repente, vamos passar para uma outra pergunta. De repente, se tu conseguir ir para um outro lugar, talvez que tu tenha um sinal um pouquinho melhor. E aí a gente volta contigo na próxima pergunta, pode ser? Pode ser, então. Vamos então com o nosso voluntário Antônio Schenato, do Colégio Leonardo da Vinci Alfa. Pode ser? Antônio? Claro. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao candidato. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeitamente. Agora sim. Perfeito, perfeito. Então, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado à Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e muito obrigado ao candidato por ter abraçado essa causa e ter vindo aqui ter essa conversa com a gente, né? Mas a minha pergunta é relacionando a questão da mobilidade urbana com a saúde pública, algo que eu creio ser muito importante nesse momento de pandemia, né? Então, a minha questão seria justamente como que no seu mandato, no seu possível mandato, o senhor acredita que poderia, enfim, melhorar a situação da higiene nos ônibus e outros meios de transporte público, tendo em vista que muitas pessoas têm medo ou até mesmo deixaram, quando possível, de usar o transporte público, tendo em vista a grande possibilidade de ter um contágio por coronavírus. Então, como que o senhor pretende, enfim, lidar com essa situação? Obrigado. Qual é o seu nome? É o Antônio. Antônio, não, antes de mais nada, eu acho assim, ó, que é importante. Eu fui usuário de ônibus minha vida toda. Eu tô com 39 anos e até meus 29, 30 anos eu usava diariamente os ônibus para ir para o colégio, enfim, para tudo, né? E depois faculdade, trabalho e tal. Eu acho que os empresários do ônibus têm um faturamento bastante elevado há muitos anos. No ano de 2002, 2003, eu ainda era estudante, eu tinha 21 anos na época. Eu nasci em 1981, então em 2002 eu tinha 21 anos.
a gente organizou a primeira vez os protestos contra as passagens de ônibus. Isso vocês nem eram nascidos, né? Talvez alguns de vocês tenham 17 anos. Então, desde aquele período, já se identificava que os empresários do transporte, eu nunca vi nenhum empresário do transporte pobre, por exemplo, nunca vi nenhum empresário de transporte que tivesse uma renda de 50, 80, 100 mil reais, que seria uma boa renda, né? Todos eles sempre faturaram e fizeram combinações e acordos, né, escusos dentro do conselho, que é o CONTU, né, para que os índices de inflação fossem 2, 3, 4% e eles aumentassem o valor do transporte em 8, 9, 10, 15%, né, naquele período. Ou seja, o faturamento do transporte público sempre foi muito alto. Inclusive, foi um instrumento de muita negociação política em todas as cidades, sempre historicamente pelos políticos. Inclusive, no período que era permitido, instrumento de financiamento de campanha. Muitos indivíduos que iam concorrer a prefeito das cidades, fundamentalmente das grandes cidades, onde tem transporte público, negociavam com o transporte público um financiamento de campanha. Então, eu aumento o transporte, né, por exemplo, para ti, e tu me garante 2, 3, 5 milhões na campanha. Isso sempre foi, inclusive, público e regulamentado, que eu achava e acho um absurdo completo, né? Eu acho que os empresários, chegou a hora, né, de colaborar, independente do candidato que se eleger a prefeito, né? O transporte público perdeu o mercado por conta dos Uber. Hoje, inclusive, uma pessoa que trabalha na minha casa, por exemplo, a faxineira, ela vai até a sua casa de Uber, porque é melhor andar de Uber, é mais seguro, às vezes vale mais a pena, o valor é muito mais razoável, né? Na minha época, por exemplo, quando eu ia pegar, eventualmente que eu tinha um troquinho a mais, que eu pegasse um táxi, eu ia gastar 30, 40 reais para fazer um pequeno percurso. Então, eu me lembro ali muitas vezes, eventualmente, algum local que eu tivesse, muitas vezes ali a menos de 4, 5 quilômetros de casa, eu pegava um táxi e gastava 30 reais, 25 reais. Hoje, com Uber, tu praticamente faz aí 10, 15 quilômetros com valor de 8, 10, 15 reais, né? Então, quer dizer, se tornou atrativo e eu acho fundamental todo o transporte alternativo. Com relação à questão da saúde, eu acho que, além de tudo, é o interesse dos empresários, né? Porque quebrar não vão. Eu não consigo ver esse tipo de chantagem que os transportadores do transporte público quisessem, né? No sentido de nós vamos sair fora e vamos fechar. Eu nunca vi nenhum ter coragem de fazer isso, né? Então, os maiores interessados em manter esse público, na verdade, são esses donos das empresas, né? Óbvio que a prefeitura, óbvio que a população, mas fundamentalmente os donos das empresas que faturam, enriqueceram com isso, né? Tanto no transporte municipal quanto intermunicipal e interestadual, inclusive, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma normativa de qualquer candidato, não é um mérito individual meu, né? De obrigar e exigir, inclusive, se eu fosse aqui dar uma sugestão, para mim mesmo eu não preciso dessa sugestão, mas para outros, né? Eu acho, por exemplo, que os empresários deveriam fornecer máscara para as pessoas que entrassem, né? Pago pelo próprio empresariado e pelo próprio pessoal que tem o transporte público, porque é o momento agora de motivar. Se o cara da Uber dá um cafezinho, dá uma bala, ou enfim, tenta acolher e fidelizar o público dele, por que que o empresário, que é a mesma empresa, né, e que fatura muito mais do que um carro de Uber, né, não pode fornecer máscara? Por exemplo, a limpeza é óbvio, né, são obrigados, mas assim, máscara e álcool gel, né, que todas as pessoas que ingressassem no transporte público tivessem isso. Então, essa demanda, eu acho que é uma demanda que quem é os proprietários do transporte público, né, apesar de ser uma concessão da prefeitura, né, mas quem usufrui e realmente fatura em cima disso, que são os empresários, tem que ter essa obrigação, esse compromisso nesse momento de colaborar, né? Então, essa é a minha opinião. Muito obrigado, candidato.
Vamos então agora para a pergunta do nosso voluntário Bernardo Pietrobelli. Bernardo? Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, candidato. Eu queria entrar um pouquinho na questão do Uber, que acaba afetando. As pesquisas apontam uma tendência de que se emplaquem mais carros e que o fluxo urbano de carros aumente em Porto Alegre. E eu queria saber do senhor a sua opinião sobre o assunto que foi debatido ultimamente de taxar ou de criar uma espécie de pedágio para a circulação dos carros no centro. E se... Eu falo do Uber porque realmente existe essa tendência de que as pessoas usem mais Uber, né? Isso acaba sendo um estímulo, um incentivo para que mais motoristas dirijam pelo aplicativo. Então, isso talvez acabe reforçando esse fluxo de carros, né? Mas saber do senhor o que o senhor pensa de criar esse pedágio e se o senhor pretende implementar alguma outra estratégia para amenizar essa situação. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Eu sou contra pedágio, viu, Bernardo? Eu acho que tu tem que viabilizar as possibilidades, por exemplo, para a população que ela não tenha que pagar essa conta. Sempre que tu colocar alguma regra a mais de cobrança, quem vai pagar isso em última instância é a população que usufrui. Então, o que eu sugiro? Não tenha pedágio, né? Sou contrário ao pedágio e, na verdade, sou contra qualquer tipo de taxação que democratize o transporte, né? E que dê a possibilidade das pessoas escolher, né? Na verdade, o cara que faz Uber, ele é um trabalhador bastante explorado, inclusive. Ele ganha ali seus 3, 4, 5 mil reais sem nenhum tipo de garantia de direito de trabalhador, né? E trabalha ali 12, 15, 18, 16 horas por dia. Então, hoje a ausência de emprego e a ausência de mercado no Brasil e o empobrecimento do país faz com que as pessoas façam qualquer coisa. Então, inclusive, pessoas hoje botam uma caixa nas costas e saem de bicicleta para poder ter algum tipo de renda para poder comer. Então, eu acho que nem taxista, nem Uber, nem motorista de ônibus, nem cobrador, dá para se considerar que são pessoas que têm um padrão de vida alto. São, na verdade, trabalhadores que têm um padrão de vida de classe média baixa, né, comum. Então, a minha sugestão é que não se aumente, em nenhuma hipótese, não tenha pedágio. Obrigado, candidato. Vamos tentar de novo, então, com a Brenda? Vamos. B? Boa noite. Agora sim. Desculpa, eu estava chegando em casa e o sinal acabou caindo, mas peço desculpa mais uma vez. Vamos lá. Candidato, se o senhor for eleito, o que você pretende fazer com os cobradores e com a empresa Carris? Querido, eu sou favorável à empresa Carris manter pública e sou favorável a manter os cobradores de ônibus, porque eu acho que eles são parte da qualidade do serviço público que qualquer município tem que entregar, né? Além do aspecto de segurança, do aspecto de acompanhamento do transporte, de colaboração de idosos, de pessoas que têm deficiência. Manter os cobradores e manter a Carris pública. Muito obrigado, candidato, pela sua questão. Vamos, então, agora para a nossa próxima pergunta da nossa voluntária, Brenda Parmegiani. Gostaria de fazer uma pergunta também. Brenda? Perdão, Brenda. Vamos fazer, então, um ajuste. A nossa próxima pergunta vai, então, para nossa voluntária Beatriz Amoritz. Oi, boa noite, candidatos, tudo bem? Tudo bem. Como já foi dito até pelo senhor, realmente o transporte público vem perdendo viagens, mas isso acontece por diversos motivos, né? Uma pequena parcela desses motivos seria a questão da facilidade dos carros por aplicativo que vieram com força para a capital, mas como o senhor mesmo já falou, isso é para aquele porto-alegrense que roda durante seu dia para ir para o seu trabalho ou para o seu lugar de estudo poucos quilômetros.
Aquele porto-alegrense que vem para estudar ou trabalhar no centro da capital e percorre do centro para Lomba do Pinheiro, da Restinga, para o Sarandi, mais quilômetros, e tem que usar o modal do ônibus. Nesse momento de pandemia está sendo bem complicado todos esses horários e o tempo que eles ficam lá dentro do ônibus. A minha pergunta é como poderia ser feito para facilitar a vida desse porto-alegrense nesse momento delicado e sabendo que só existe esse modal possível. Na verdade, Brenda, a maneira que teria para facilitar, que eu acho, seria a redução do transporte público, né, do valor, porque eu acho o transporte público caro em Porto Alegre, sempre achei, né? Então, quer dizer, são valores bem elevados e a não ser condicionado pelos empresários que sempre vão achar que estão ganhando pouco, né? Eu nunca vi nenhum empresário que ganhe 5 que não queira ganhar 10, ou que não queira ganhar 15, que não queira ganhar 20. E o problema é que as relações políticas com as prefeituras e com as gestões e com os próprios partidos que gerenciam muitas vezes isso, se torna uma relação muito promíscua. Então, eu particularmente não tenho nada a negociar com eles, a não ser um transporte de qualidade e gratuito. Senão a gente abre concessão e chama outras empresas. Muito obrigado, candidato. Ou é um valor baixo e qualidade, ou a gente abre concessão e tira fora. Obrigado, candidato. Vamos então agora à pergunta da Manuela Luz, estudante do Colégio Champanhar. Manu? Oi. Aí. Boa noite, candidato. Eu sou a Manu e eu queria te perguntar o seguinte. A gente mora numa cidade muito desorganizada. Hoje em dia a gente tem muitos corredores e faixas de ônibus, muitas ciclovias, e isso torna uma confusão no trânsito gigante. Às vezes pode causar acidentes, não só com pessoas, mas também com animais. E além de que, tipo, para se localizar de um ponto até outro da cidade não é nada prático nem barato, porque Porto Alegre é a capital com a tarifa para utilizar o transporte público, a tarifa é a mais cara entre todas as capitais do Brasil. Eu queria saber qual é a tua proposta como prefeito, se tu for eleito, como tu resolveria esses problemas para tornar a cidade para tornar Porto Alegre uma cidade mais organizada e mais segura, até porque muitas vezes os ônibus, como eu tinha dito antes, são substituídos pelos carros de aplicativo por serem mais seguros, às vezes dependendo do trecho mais barato. Então eu queria saber qual é a tua proposta em relação a isso. Obrigado, Manuela. Na verdade, assim, ó, eu acho, tá, que Porto Alegre tem uma completa ausência de planejamento. E isso, sinceramente, qualquer candidato que vir aqui prometer que vai resolver, na minha opinião, é mentira, né? Como eu prefiro, se tu me pergunta assim, tu prefere desagradar falando o que é ou agradar falando o que dá voto, eu vejo muitos candidatos prometendo tudo. E eu acho mentira e pouco viável, né? A verdade é que a cidade não vai se organizar, né, em 4, 8, 10 anos. Ela está em colapso hoje, né? E já não é de hoje, faz 20, 30 anos, não houve planejamento. As gestões políticas passam e destroem tudo que outra gestão pensou. Então, isso pela própria superpopulação da cidade de Porto Alegre. Se eu fosse dizer a verdade, simples e puramente, diria para o pessoal, Porto Alegre não tem mais saída. Essa seria a verdade nua e crua, né? E é a verdade. Então, assim, ela não tem, pelo nível de população e pelas condições objetivas de pessoas com carro, com Uber, com ônibus, ela está já daqui é só para pior, né? Então, o que é possível fazer, na minha opinião? Sem mentir, sem prometer o que não vai acontecer. Vocês podem me procurar, vocês estão com 17, 16 anos. Quando tiverem 23 em 2024, vai estar acabando essa gestão que a gente está concorrendo aqui. E vocês vão ver que esse problema ele vai seguir consistente, igual, talvez pior, bem provavelmente.
né? Em 2028, pior ainda. E tudo isso porque tem coisas que podem ser minimizadas, mas a solução não tem. E eu não gosto de candidatos que prometam o que não possam prometer. Na minha opinião, a situação do transporte já esgotou em Porto Alegre há muitos anos, a tarifa é pessimamente alta, né, do transporte público, os Ubers entraram para dar uma aliviada, uma sorte mundial que teve aí, porque senão nem Uber teria, as pessoas continuariam tendo pouquíssima condição. O que eu acho possível é o seguinte, tu pegar todo o planejamento que já existe e entidades como, por exemplo, a Vida e Saúde, né, a Vida Urgente, a EPTC, entidades que trabalham com esse planejamento independente da gestão, né, porque não importa se é o Maroni, a Manuela, o Marquesão, o Melo ou todos nós juntos. O que importa é tu realmente ouvir e escutar quem tem soluções concretas, que trabalha nesse tema há 10, 20, 30, 40 anos e que viu tudo isso que eu estou relatando aqui acontecer, que foi o esgotamento total da cidade e das suas vias, né? Porto Alegre hoje, para ti, por exemplo, tem locais que tu leva, se fosse sem transporte, sem trânsito, 30, 40 minutos, tu leva 2 horas, 1h40, né? E é para todas as vias. Hoje não tem nem para onde crescer. Tirando a zona sul de Porto Alegre, que ainda tem alguns espaços, Porto Alegre já está superpovoada. A zona norte, por exemplo, de Porto Alegre, não tem para onde crescer. Tirando algum condomínio que se faça e tal. A zona leste, relativamente, a Lomba do Pinheiro tem crescido um pouco. Mas, quer dizer, não tem mais nem para onde crescer ou tu pensar alternativas no aspecto de trânsito, porque todas as ruas são lotadas. Se tu for para a Zona Norte ou para a Zona Sul, num horário de pico, tu não tem alternativa que tu consiga fugir. Não tem aquela escapada que em qualquer cidade menor teria, né? Já virou um caos total. Então, a minha opinião é escutar os servidores públicos do transporte, né, que trabalham com isso já há muito, e da mobilização, da mobilidade urbana, né? Assim como entidades que estudam trânsito, como é a entidade de vocês, né, para pensar alternativa, que ninguém tem. A verdade é que ninguém tem, né? Nem mesmo nenhum candidato seguramente não tenha, e quem possa dar alguma sugestão dentro da possibilidade real são as entidades que trabalham com esse tema e que, na verdade, nunca são chamadas pelos prefeitos depois de eleito, até porque dá muito incômodo tentar viabilizar, né, de escutar as pessoas, falar na véspera de eleição programas bonitos, publicitários, sempre é muito confortável. Depois é mais fácil tu te trancar dentro da prefeitura e não escutar, né? Eu, particularmente, reconheço que quem conhece desse tema não sou eu. Quem conhece desse tema são as entidades e, fundamentalmente, servidores públicos que trabalham com esse tema. Mas se eu fosse dar uma resposta hoje sobre o que é a possibilidade de resolver essa questão do transporte e do trânsito em Porto Alegre, a verdade é que não tem. Obrigado, candidato. Vamos então a uma nova pergunta do nosso voluntário Antônio. Antônio? Opa, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito, perfeito. Então, senhor candidato, a minha próxima pergunta, na verdade, é mais sobre a questão das ciclovias, né? Que me parece, pelo menos, que Porto Alegre é uma cidade que tem uma população que já possui uma cultura de ciclismo relativamente avançada e que, enfim, essa cultura muitas vezes encontra barreiras na forma como normalmente existem as interações entre o ciclista e o motorista e, fundamentalmente, entra a questão das ciclovias, né? E como que a sua possível gestão poderia aumentar a malha de ciclovias pela cidade e também contribuir para quebrar com essa cultura de o ciclista como um estorvo dentro da mobilidade urbana e transformar o trânsito em algo mais inclusivo, tanto para o ciclista quanto para outras formas de mobilidade que até causam um impacto ambiental muito menos considerável quando comparado ao carro. Muito obrigado. Valeu, Bernardo.
Tchê, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu acho que virou meio que moda essa coisa da bicicleta nos últimos anos, fundamentalmente da classe média e da classe média alta, né? O pobre sempre usou bicicleta, né? O pobre, na verdade, ia em qualquer bicicleta, em qualquer rua trabalhar de bicicleta, né? Então essa cultura que é discutida como uma coisa, e eu tenho um pouco de ponderação com relação a isso, que é a coisa do bem, tipo, eu ando de bicicleta, eu tô salvando o mundo e tal. Eu acho mega legal e fofo para discurso, mas na prática efetiva são símbolos que viram moda, né? O pobre, aquele que mora na periferia para ir trabalhar na fruteira, no supermercado, na obra que ele estava trabalhando, ele sempre trabalhou de bicicleta ou a pé, né, numa bicicleta quebrada, no meio dos buracos e tal. Se tu me perguntar assim, Maroni, tu é a favor de ter ciclovia em Porto Alegre? Sou. Eu acho que a necessidade de ter ciclovia agora virou até é meio que esporte. E, por exemplo, em várias cidades, não só em Porto Alegre, mas várias cidades se utiliza. É a coisa da. A bicicleta virou uma moda também de que é um pouco uma cópia europeia, né? O Brasil sempre tenta copiar em aspectos de comportamento países do mundo. Tu é a favor da ciclovia? Sou. Quantos quilômetros? Se puder ter 30 mil quilômetros, seria a favor. Hoje tem 54, né? Se puder ter 1.000, que tenha 1.000. Mas essa viabilidade, quem tem que falar e quem vai poder construir, agora, o importante é saber, o Maroni é favorável? Sou, né? Mas essa viabilidade, ela é viável dentro da construção da cidade, dentro do aspecto do que a Secretaria, por exemplo, de Mobilidade Urbana tem de estudo disso dentro das entidades, né? Ou vai ser só uma coisa publicitária e propagandeira para mim dizer que eu sou um candidato do bem, que defendo salvar o mundo a partir da bicicleta, né? Tem muitos que se apresentam assim, tem inclusive candidatos a vereador que se apresentam, que acham que vão fazer uma plantação de horta orgânica e que isso vai salvar o planeta, né? Ou andar de bicicleta, e todo mundo andando de bicicleta, isso vai acabar todos os problemas da humanidade, né? Eu não acredito que isso possa ser uma peça publicitária, apenas, como eu vejo muitos da classe média fazer, né? E esse estudo da viabilidade tem que ser feito com a secretaria, né? Dentro do que você falar, de não comprometer outras vias. Eu acho que os modais têm que ser interligados, né? Mas se tu me pergunta assim, tu tá preocupado em parecer ser um cara do bem, dar um discurso bonito, legal, de todo mundo de bicicleta, acho pouco provável que se nós fizermos uma ciclovia, vá vir alguém da Restinga ou da Lomba do Pinheiro de bicicleta para trabalhar no centro todos os dias, né? Se tu me perguntar isso, eu acho pouco provável. Acho pouco provável o cara que vai sair do Sarandi e que trabalha lá na Cavalhada vá de bicicleta, né? Mas tem gente que vai dar um discurso que sim, que o cara pode ir do Lami até a Fiergues, lá na saída da Cachoeirinha, trabalhar todos os dias de bicicleta. E isso vai ser um comportamento normal e tem que ser isso aí mesmo. Eu, sinceramente, acho que tem alguém que tem essa vontade, bacana. Mas é diferente tu querer fazer uma peça publicitária ou tu querer fazer como um esporte, né, do que da realidade diária das pessoas que precisam trabalhar. Até porque eu acho que o indivíduo que trabalha no Lami, no centro, e que mora no Lami ou na Restinga, se ele trabalhar às 8h30 da manhã e vier de bicicleta, provavelmente ele vai ter que sair umas 5h30 da manhã, eu imagino, 6 da manhã, né? E vai voltar para casa, vai chegar. No aspecto de saúde, no aspecto publicitário, no aspecto de parecer do bem, é legal, isso é favorável, né? Agora, no aspecto concreto, nós temos que ver dentro da SMURB se é possível ou não. E isso aí, eu acho que faz parte. Se já está totalmente engessado o transporte público, eu sou favorável a um novo modal que se complemente, né? Tem que ver a viabilidade real de construção dessa ciclovia. Agora, se tiver, tu é a favor, Maroni, se botarem um plano e for viável, e a secretaria tiver como viabilizar, e a Câmara de Vereadores aprovar 2.000 quilômetros de ciclovia, acho bonito, acho legal. Muito obrigado, candidato. Vamos então agora para a questão da Bruna Piussi, nossa voluntária do Colégio Leonardo da Vinci Alfa. Bruna?
Peraí, meu Deus, desculpa. É que meu pai Tá usa esse funcionando, não se computador. preocupe. Peraí, não, é que tá com background do meu pai. Ai, meu Deus. Não te preocupa, tá falando de coisa boa, É, não tem problema. Ah, é, pode, realmente, olha só. Não sei tirar isso, gente. Não te preocupa, manda bala. Tá, bom, enfim. Vocês estão me vendo, enfim, tá ok? Uhum. Boa noite, obrigada pela sua disponibilidade. A minha pergunta é relacionada à infraestrutura, saindo um pouco da questão do transporte público, enfim. Sabemos que Porto Alegre tem muitas ruas esburacadas, calçadas desniveladas, é mal iluminada, tanto nos parques, nas ruas, o que também atrapalha na segurança. Então, eu queria saber, na questão da infraestrutura, quais são as suas propostas. Obrigado, Bruna. Obrigado. Não, eu acho o seguinte, né? Todas as coisas que são de visibilidade da população sempre foram utilizadas como instrumento de troca da política. Tanto que tu vê secretários, vereadores, né, prometendo que eu vou tampar tua rua e tu vota em mim, ou até denúncias disso já teve centenas de vezes. Ou praça, eu vi secretário até carpindo praça e gravando para mostrar que ele é legal e que ele eleitoralmente é a favor do meio ambiente. Não. Eu acho que isso é um serviço público obrigatório, né? E acho que o Marquesan, por exemplo, foi muito ruim, né? Porque ele apostou numa lógica eleitoral de que a população esquece e esquece, né? A aposta dele não estava errada, né? No aspecto de que a população esquece em quem vota, em quem vai votar. Senão não precisaria nem fazer campanha, né? Só que ele praticamente ficou sem governar nesse sentido 3 anos. Eram alguns secretários dele fazendo campanha em torno disso e sendo chamado para tirar um galho de árvore ou tampar ou capinar uma praça e tal. Mas na prática efetiva ele apostou que meio ano ele se elegeria. Ele está mal nas pesquisas, né? Então, assim, o que eu acho, né? Isso não tem nem que ser uma promessa de campanha, né? Isso tem que ser uma entrega mínima do serviço público. Mas qual é a viabilidade disso em 4 anos? Acho que tem muito pouca de resolver tudo, né? A verdade é essa, né? Tem ruas em Porto Alegre que sequer são calçadas, né? Tem bairros em Porto Alegre, 800 bairros, que sequer são regularizados. Então, o que eu acho? O critério tem que ser o mesmo, né? Não tem que ser onde vai dar voto. Então, assim, eu vou tampar a rua de uma vila porque essa vila, eleitoralmente, ela vota em mim. Que é o que acontece, né? Ou então nas grandes avenidas, na Protásio, Danilo Peçanha e na Cis Brasil, porque vai pegar mal. Né? Eu vou manter ali bem tapadinho porque vai pegar mal. O Marquesan não se preocupou até que em pegasse mal, porque ele apostou que em meio ano, se ele fizesse ali o Cais do Porto e, né, a Orla do Guaíba, estava resolvida a eleição dele e se ferrou. Então, o que eu acho? Isso não é uma promessa que deve ser de qualquer candidato, não é mérito. Não há nenhum mérito meu ou de qualquer candidato em prometer. O critério tem que ser o quê? Tem problema em toda a cidade. Tem que ser o seguinte: por período de tempo, da onde houve reclamação há mais tempo, né? E tu ir fazendo o trabalho que é entregar o serviço público, né? Isso não é como tu pagar o colégio para ti ir, ou, por exemplo, tu pagar uma consulta médica e tu chegar lá e não ter aula, né? Ou tu chegar lá e não ter consulta, né? Isso não é uma promessa e não há nenhuma grande divindade assim eu falar isso. Isso é uma obrigação do serviço público, dos departamentos do serviço público. E o zelador da cidade, que é o prefeito, na minha opinião, ele tem que simplesmente não fazer isso um critério de disputa ou um critério político, né? Então, o problema é esse: os caras meio que abandonam, não tem relação com o servidor público, não tem relação com as entidades, com as secretarias que funcionam, e fazem essa troca, e aí a cidade está despedaçada como está, né? Hoje, na prática, nós temos uma maquete de algumas ruas razoáveis, né? E que inunda, por exemplo, a Guete. Vocês nem eram nascidos, nenhum de vocês, a Guete inundava, e até hoje inunda. E eu vi passar o PT, o grupo da Manuela, eu vi passar o Fortunati e o Melo, eu vi passar o Marquesan, o Fogaça, e eu tô com 39 anos. Eu nunca vi a Guete não inundar. Então, aí para dizer, o que falta? Na minha opinião, vontade.
vontade. A única coisa que falta, porque se tu tem um problema há 40 anos que não foi resolvido, e a Gate é um símbolo no meio da cidade, né? Tu poderia pegar a periferia, daí deve ter esgoto dentro da casa das pessoas, né? É porque não tem vontade, né? Agora, se tu tem um prefeito que tem uma relação com o serviço público e que simplesmente cumpre, né, o que está ali, que é para ser cumprido, né? Que é tu entregar o serviço público, tu não vai ter grandes problemas, né? Na minha opinião. Isso que eles colocam, recapeiam um buraco, não tem asfalto novo, né? Então, quer dizer, aí, na minha opinião, a população fica sem sentido de pagar imposto, né? O cara vai quebrar o carro, vai ter buraco. O cara que quer ir de bicicleta porque é legal, ele vai ter um buraco, vai ter inundação, como tem na Gate, tu imagina? Se eles deixam num bairro de classe média alta inundar há 40 anos, tu imagina o que sofre o cara da Lomba do Pinheiro, ou do Mário Quintana, ou da Restinga, ou da Coab Leopoldina, né? Então, eu acho que é vontade política, que é o que sempre falta em todos os políticos. Obrigado, candidato. Então, uma nova pergunta da nossa voluntária Bia Moris. Oi, de novo. Uma coisa bacana que a gente está vendo nessas conversas com os candidatos ou nos workshops que a gente fazia dentro dos colégios é que, independente da região do colégio, enfim, ou que a galera falava, tinha um ponto que os jovens pedem, e foi bastante colocado no Manifesto da Juventude do Vida Urgente, que é maior igualdade de gênero na mobilidade urbana em si, sendo por mais motoristas no transporte público, sendo por uma maior autonomia das meninas ao saírem de casa, em que antes tem que calcular uma rota mental na sua cabeça para ver qual região vai estar mais iluminada, qual transporte público vai estar menos lotado. Atualmente, nós até possuímos programas, né, como o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, que já entrou em vigor desde 2017. Mas como o poder público pode agir para interferir mais nessa questão de gênero da mobilidade urbana? Seriam por mais fiscalizações, campanhas? Essa é a minha pergunta. É Brenda, né? É Beatriz. Beatriz, eu vou te responder que eu não sei se falta alguma coisa, viu? Sou bem franco de te falar. Eu sei que tem muita mulher que faz campanha em cima das mulheres para poder se manter se elegendo em cima disso, né? Tem muita mulher que se diz feminista e que faz campanha para manter a mulherada votando na própria mulher. Lei tem. Se o indivíduo estuprar, bater, tem, né? Efetivamente as mulheres, aí tu vai dizer, mas aumentou, piorou o assédio. Eu acho que o assédio sempre existiu, né? Ele é uma coisa que sempre existiu. Muitas vezes não tinha leis para isso, hoje tem leis, né? Eu não sei se a garantia de qualquer uma dessas que promete, por exemplo, eu não sei se é legal obrigar tu ter uma parcela de mulheres que vão dirigir Uber, tá? Eu até eu voto favorável, né? O tipo de projeto que ele é popular, ele tem aceitação, né? Então assim, Maroni, tu é a favor que tenha 30% das mulheres dentro do Uber? Sou. No transporte público? Sou. Na guarda municipal? Sou. Né? Em qualquer área, né? Mas a gente tem que identificar se isso tem uma regra de afinidade com o que as mulheres vão querer fazer, né? Eu não sei, por exemplo, se vai ter 30% de mulheres que vão querer ser Uber ou motorista de ônibus, né? Eu acho que essa coisa também é uma coisa que perde. Eu estou falando aí opinião, porque eu acho que na política em si isso aí não vai ter como mudar muito, né? Mas tem coisas que é característico do perfil. Por exemplo, se a gente botar 30% dos homens a fazer balé, talvez a gente não consiga preencher as vagas, né? Ou 30% dos homens a, sei lá, fazer qualquer atividade que não tenha uma predisposição de vontade, porque homens e mulheres são diferentes, né? Tem que ser respeitados iguais, e o respeito passa, inclusive, pela individualidade. Assim como tem uma mulher que pode gostar de trabalhar com mecânica, né? Eu não acho que isso é um critério. E homem que pode gostar de balé, né? Eu mesmo, quando eu tinha 13, 14 anos, eu fazia capoeira e pensei em fazer balé,
né? Mas não era porque eu era homossexual, não era porque eu era nada, era simplesmente porque eu me atraí por aquilo. Mas eu acho que quando o Estado começa a forçar muito a mão, tu perde a medida da própria natureza humana. Os homens e as mulheres são diferentes. Homens são diferentes de outros homens, né? Mulheres são diferentes de outras mulheres, e homens e mulheres são diferentes. Não dá pra gente achar, tem pessoas que todo mundo é igual, né? Então, quando tu cria uma regra de Estado, tu cria uma regra para o todo. Então, é como tu chegar na tua sala de aula e todo mundo que é mulher tem que fazer odontologia, né? Todo mundo que é homem, abre aqui, todo mundo que é homem tem que fazer engenharia mecânica, né? Essas regras, elas não... Eu acho simpático, eu acho que dá voto, eu acho que tem muita candidata mulher que se elege com isso, que ganha nesse papinho muitas outras mulheres para se manter no seu cargo, né? Até porque essa demanda é inesgotável, então quer dizer, se eu for defender pauta específica, eu posso ficar mais 5.000 anos defendendo, que seguramente vai ter coisas para criar, né? Mas por exemplo, eu não acho que tem como viabilizar que todas as pessoas a partir de agora vão ser protetores de animais. Não tem como. Todo mundo que eu quero, porque eu gosto de animais, todo mundo vai ser... O que eu acho que é possível, tá? As leis existem, delegacia de mulher eu acho muito legal, né? Então, assim, tem que ter. Eu acho que a segurança tem que ser para todos, né? Eu acho que tem que ter iluminação para todos, eu acho que tem que ter transporte para todos, né? A minha visão é essa. Então, e eu não prefiro fazer um discurso para agradar um nicho, né? Como seguramente a maior parte faz, porque na verdade os políticos eles fazem discurso naturalmente para ter votos, né? Eles não vão fazer um discurso do que eles muitas vezes pensam, mas daquilo que uma pesquisa diz, um número de eleitores específico. Então, assim, tem mais mulheres, né? Vamos fazer um discurso para que essas mais mulheres votem em mim, né? Eu prefiro falar o que eu penso. Então, eu acredito que essa demanda é uma demanda de todos, né? De idoso, de velho, de homens, de homossexuais, de negros, de mulheres, de todos, né? E que vai ser curada especificamente com o serviço público funcionando, como eu sempre digo. Que é uma coisa que não entrega. É porque daí se promete toda uma regra. Eu posso, por exemplo, como deputado agora, criar 30.000 regras para agradar os eleitores mulheres e eu fazer propaganda. Eu vejo muitas colegas minhas gravando videozinho e fazendo live e publicando e botando nos grupos de mulher para ganhar voto, né? Só que, efetivamente, se o serviço público, no básico, no feijão com arroz funcionar, todo mundo ganha. Se tiver iluminação na rua, que é uma coisa que deveria ter e que nunca teve, né, todas as pessoas ganham. Se tiver um transporte público organizado minimamente pelo setor público, né, e com segurança, com guarda municipal, né, com cadastramento, sabendo quem é, todo mundo ganha. Então, na verdade, esse risco aí é um risco que não é de gênero, ele é um risco humano. E eu sou favorável que se cure pelo feijão com arroz. Muito obrigado, candidato. Vamos então para a nossa questão da Brenda Parmigiani, por gentileza. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Nós sabemos, então, que o senhor tem essa bandeira sobre os direitos dos animais. E no Vida Urgente nós temos uma campanha sobre também a segurança dos pets, né? Os pets Vida Urgente, a segurança deles no trânsito. A gente sabe que tem muitas pessoas que carregam seus cachorros, seus gatos de forma inadequada, por exemplo, no carro, ou tentam levar no ônibus intermunicipal, né, sem estar com equipamento adequado, como a caixa de transporte, às vezes sem colocar o cinto na caixinha de transporte, e isso coloca em risco não só a vida dos bichinhos, mas também a vida dos humanos, porque pode rolar uma distração, né? Às vezes está lá dirigindo e se o cachorro vem, distrai, pode ocasionar um acidente. Então, a gente queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa questão de como a gente pode
ter aí uma maior segurança no trânsito que vá proteger também os pets e que isso, em reflexo, também proteja a vida de todos. Obrigada. Obrigado. Na verdade, é a mesma resposta, viu? Não é porque minha causa que eu vou ficar criando lei. Tem, gente, né? As leis no trânsito se avançou muito nos 30 anos, inclusive a DISA foi parte desse processo todo, né? Qualquer promessa, elucubração e grandes invenções só tem que ser cumprido. Tu tem que ter fiscalização. Por isso que o papel da EPTC, o papel dos fiscais de trânsito, o papel das secretarias, dos órgãos públicos é fundamental para tudo, né? É proibido que tu ande com um pet sem ele estar preso no lugar de trás, né? É proibido que um bebê ande sem estar na cadeirinha. Tem que ser cumprido. É proibido que o indivíduo ande sem cinto, que ele ande a 300 por hora dentro da cidade, que ele beba, né? Então, leis, sinceramente, em 2020 eu não consigo ver muito no que inovar. Nós estamos numa cidade superpovoada que entrou em colapso. Ou seja, nada se tem para inventar a não ser o que já existe, né? Ninguém vai ter uma ideia que nunca se teve. E as leis estão aí. Tem que ter delegacia de mulher, sou mega a favor. Tem que ter delegacia de animais que não tem. Tem que ter delegacia contra o racismo, por homofobia, todos os temas, né, que efetivamente ocorre, assim, idoso, né, criança, e tem que ter leis do trânsito igual que já existem, né? E, infelizmente, na verdade, elas não são aplicadas e é fundamental o quê? Essa cultura de educação, as entidades que fazem esse papel, por exemplo, na minha opinião, a fundação de vocês cumpre o papel, inclusive, superior a que qualquer prefeito ou candidato a prefeito cumpriu, seja o seu partido, seja o próprio candidato, seja a mim mesmo, em toda a história de Porto Alegre. Ninguém cumpriu um papel tão grande para o transporte público, nenhum prefeito, eu me lembro, e tenho certeza que nenhum candidato, a não ser aquele que queira voto, vai dizer que é melhor, do que a Disa Gonzaga. Ela cumpre o papel de educação, de reflexão, de percepção, de educação, de orientação, que nenhuma secretaria e nenhuma gestão cumpriu. Por que não trazer essas entidades para dentro da prefeitura para fazer o trabalho junto com a secretaria de dar essa orientação? Porque, além disso, não tem que inventar. As leis existem e o papel, na verdade, do gestor é permitir que quem entenda toque à frente, né, e pare de achar que tem a resposta para tudo. Obrigado, candidato. Perdão. Pessoal, aqui. Foram muito interessantes questões levantadas, né, aqui hoje. Parabéns, pessoal, por esse momento de reflexão em defesa da vida. Para encerrarmos, então, convidamos o candidato Rodrigo Maroni para, em até 3 minutos, fazer uma fala final. Muito obrigado de novo, né? Eu não sou muito assim de eu falar quando eu já falei tudo, né? Mas assim, eu acho que vocês têm que votar, independente de quem votar em quem vocês têm algum tipo de conhecimento, né? Conheçam as pessoas, né? O processo eleitoral, ele é um processo muito raso, muito curto, muito despolitizante. Ele é um processo totalmente publicitário. Os candidatos, tem candidato aí, tem uma candidata, por exemplo, a Manuela, gastou até que 3 milhões de reais. Vai gastar 6, 7 milhões para mostrar que ela é legal, né? Então, o que eu acho? É fundamental vocês conhecerem os candidatos. Eu não tenho nenhuma confiança nessa eleição na Manuela e no Fortunati. Acho os piores e tenho deixado isso público. E digo aqui, né? Acho a Manuela uma figura humana que candidato, mente muito. Eu vou lhe pedir a gentileza de, por favor, tentar se ater às suas próprias propostas, né, para que a gente possa ter uma ideia mais clara de como o senhor entende, né, é parte da minha proposta criticar, porque eu acho que a crítica também é uma maneira de reflexão. Mas, enfim, o que eu posso dizer, porque eu acho que ficar também simplesmente se autoelogiando, como os candidatos fazem, é isso muito fácil, né? Eu sou o melhor, eu tenho as melhores propostas, eu sou o bonzão, e eu acho isso brega e cafona na política. A maneira de diferenciação é a maneira de tu caracterizar o processo. Mas eu venho para apresentar justamente isso, um processo autêntico, mas acho que vocês têm que votar
em quem vocês conhecem, não precisa ser necessariamente mim, se tiver um candidato que vocês conheçam mais, votem neles, né? Tenham profundidade, porque o processo eleitoral num país muito despolitizado como é o nosso, é um processo muito fácil de tu enganar, as pessoas votam de forma passional, não é um processo que se vote por proposta, eu tenho dito isso. Eu não me recordo de alguém que tenha dito, inclusive eu sou deputado eleito, né? Eu votei neste candidato porque as propostas dele são a melhor. Né? As pessoas infelizmente desconhecem o processo político, né? E aquilo que não vem à tona. Eu venho para apresentar um tema, né? Que necessariamente pode vir outros candidatos a prefeito, vereadores, deputados, e gostaria muito que pegassem esse tema. Lamentavelmente é um tema que é pouco aproveitado, explorado e incentivado na política, assim como na humanidade, porque os políticos acreditam que ele não dá nem dinheiro e nem voto, né? Que é o tema dos animais. Agora, aparentemente, parece que tem mais candidatos que vão começar a pegar e eu fico muito contente com isso, né? É um tema bastante esquecido, né? E que, lamentavelmente, aí sim não há justiça social, porque não há política pública, não há lei, e muitas vezes, na maioria das vezes, animais de rua sequer tem quem o defenda, né? As pessoas ainda enxergam, eu gosto do animal, aquele animal meu, né? Aquele que está abrindo meu lixo na frente, ele vai ser chutado. Aquele que o meu marido atropelou e não parou, não tem problema. Aquele que está com uma sarna, não deixa o meu filho tocar, né? Então, assim, não há qualquer tipo de sensibilização majoritária por parte da população. Tanto é que, mesmo eu sendo desse tema específico, eu fui o vereador mais votado da causa animal em 2016 e deputado eleito, eu fiz 12 mil votos. Aí as pessoas, nossa, mano, não fez muito voto. Não, eu não fiz nada. O que fez foi a ausência de política pública para os animais. Se tivesse política pública, nem eleito seria, nem vereador e nem deputado. E fiz 12 mil no universo de 1.200.000, 300.000 eleitores. Ou seja, ainda é muito mínimo. E eu não estou dizendo para mim, mas se nós tivéssemos esse tema como uma prioridade, como nós estamos colocando na prefeitura, eu teria feito 300 mil ou outro que fosse desse tema, né? Então, infelizmente, ele não é um tema ainda que é priorizado nem pela política e nem pela própria sociedade. Então, convido a vocês a ajudar na causa animal, né? Que legal que vocês tenham trabalho, eu não sabia dessa parte pet, né? Quem puder, mesmo que não vote no Maroni, adote um animal. Eu costumo dizer, Maroni, tu prefere que eu vote em ti ou adote um animal? Seguramente eu prefiro que tu adote um animal que vai te dar um resultado na tua vida muito mais importante, inclusive, do que qualquer candidato a prefeito. Aquele animal é a garantia de amor, é a garantia de lealdade, é a garantia de afeto, que talvez até um amigo, um colega de aula, um colega de trabalho, da universidade, não vai ter por ti. Aquele animal, se tu der um prato de comida e um pouco de amor, ele vai se manter contigo a vida toda, e é um pouco isso que eu quero transmitir nesse processo eleitoral, e esse papel, essa vitória, eu já estou tendo, independente do processo eleitoral. Então, muito obrigado a vocês, né, e eu sigo à disposição para qualquer coisa. Nosso muito obrigado, então, ao candidato Rodrigo Maroni, do PROS, pela disponibilidade de participar conosco do Voto pela Vida e por valorizar o que a juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade. Deixo o nosso muito obrigado também a todos os jovens que estão conosco hoje. Este projeto é de vocês, para vocês e feito por vocês. Hoje, vocês mostraram a vontade de participar da construção da Porto Alegre que queremos. Obrigado, pessoal. Nos vemos novamente amanhã, quando o nosso evento ocorrerá excepcionalmente às 18h30, quando receberemos o candidato à prefeitura pelo MDB, Sebastião Melo, para mais um bate-papo cheio de vida. Até lá!